sou Luana Oliveira e damos início à primeira edição do programa Papo Audiovisual. Contamos com a presença de Rebeca Oliveira, estudante de jornalismo, Tamires Guimarães, estudante de audiovisual, e o diretor da TV Pelourinho, André Artes. Antes de mais nada, obrigada, André, pela sua presença. Obrigada, meninas, pela presença de vocês também. E para darmos início à nossa entrevista, eu gostaria que você me respondesse uma pergunta um pouquinho longa. No meu convívio, normalmente, as pessoas não entendem o que é audiovisual. Vamos supor, perguntam: o que você faz? O que você estuda? Eu digo audiovisual, mas o que é audiovisual? E elas não entendem que elas são audiovisual, que elas vivem audiovisual 24 horas por dia. E com base nisso, eu gostaria que você me respondesse. O que é audiovisual para você? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui participando desse projeto. O audiovisual na contemporaneidade, né, praticamente é toda a forma de comunicação, né, do áudio, do som e da imagem. Inicialmente era apenas o visual, né, o cinema que dá início a tudo isso, né, que vocês estão vivendo aqui, ele inicialmente é apenas só a imagem, né. As narrativas eram construídas a partir da imagem, das situações, né? O cinema mudo, por muitos anos, depois surge o som. Mas, na realidade, eu acho que essa contemporaneidade de relação da linguagem ao universo da comunicação. Então, acho que aí é o audiovisual que se configura na televisão, né, que a gente tem dentro de nossa casa, no celular, nas imagens que a gente não só pode hoje falar ou ver a pessoa onde quer que ela esteja, falar no mundo inteiro, como também no cinema, que talvez seja assim, a joia da coroa, né, do audiovisual. Saber qual é a sua opinião sobre a produção audiovisual aqui na Bahia. Uma pena não ser a grande indústria de captação de recursos, de sobrevivência, assim como está nos Estados Unidos, né, em Hollywood, infelizmente, né? Então eu acho muito fraca. Houve até um investimento agora do governo estadual, um aporte de 14,5 milhões no audiovisual, né, nesses editais. Ótimo, que bom, mas demorou um pouco, né? Eu acho que a gente precisa desses 14 milhões porque é caro produzir o audiovisual, né? Por melhor que a gente... Só para montar isso aqui são 3 câmeras, a iluminação, a equipe, fora pré-produção, roteiro, produção, telefonema, logística, então não é barato. Mas é uma grande pena porque nós temos um grande cenário na Bahia, e este cenário natural, né, desde as nossas praias, dos nossos coqueiros, do sertão da Bahia, né, do Agreste, a Bahia urbana, né, que a gente conhece, quem mora em Salvador sabe dessa Bahia urbana. Então nós temos uma riqueza cultural muito vasta que infelizmente a indústria do audiovisual não consegue explorar. Então eu cito assim que a gente tem muitos talentos de roteiristas, de bons diretores, diretores de fotografia e excelentes técnicos, mas que infelizmente a indústria ainda não enxergou isso. Olha o picolé! Já vou, meu irmão. Tô de férias. Manhã, pode colocar o ralo que eu cheguei, viu? André, como você compreende o investimento do setor público no audiovisual? Você acredita que essa falta de investimento ela se dá devido à questão geográfica da Bahia, econômica, a falta de qualificação, ou você acredita que é algo mesmo de financeiro? Houve um avanço muito grande nos últimos 10 anos, né, 10, 12 anos da política pública, não só para o audiovisual, mas para as artes, para a cultura no Brasil. Mas ainda é muito tímido, porque há um preconceito, né? Hoje muito menos, mas existia um preconceito geográfico.
o dinheiro do audiovisual ou das artes cênicas ou das artes plásticas do cinema, todo ia para o Rio de São Paulo. Então houve uma luta muito grande, principalmente dos cineastas nordestinos. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer o cinema pernambucano, o cinema baiano, Edgar Navarro, Paula Ribeiro, de tanta gente muito talentosa. Então essas pessoas, junto com produtores, com agitadores culturais, conseguiu que houvesse um avanço, mas ainda é muito pouco. Essa divisão do bojo da cultura brasileira ainda há uma grande carga de preconceito. Então eu acho que o Estado tem a obrigação, sim, o Estado brasileiro, o Estado da Bahia, a cidade de Salvador, a prefeitura, de investir no audiovisual e exigir também que os governos federais, os políticos, né, e os gestores públicos também abram mais para o nosso mercado. Então dá a impressão, muitas vezes, assim, por que a gente vê muitas produções no Rio de Janeiro como se a gente não tivesse essa capacidade? Ao contrário, nós temos não só a capacidade técnica, como a formação, que já tem este curso e tantos outros, tem pessoas, como eu já falei, muito talentosas, mas que não tem, infelizmente, o aporte financeiro que é necessário para uma produção. Ela é cara, como eu falei, né? Então, desde a pré-produção até a pós-produção, e muitas vezes você consegue produzir um bom filme aqui na Bahia, mas você não tem grana para bancar ele, para exibir nos cinemas, né? Então, há realmente ainda uma grande lacuna e, infelizmente, isso nos prejudica. Eu nunca tive muito amigo na escola. Nunca senti que me queriam por perto, sabe? Mas acho que no fundo eu também não queria estar perto das pessoas. Amigo mesmo só fui ter fora do colégio. E quem são seus amigos? E existe algum nicho do audiovisual que ainda não foi explorado? Eu acho que Salvador, especialmente, é um grande polo. Eu vivo no Pelourinho, trabalhando lá com a TV Pelourinho. É um cenário maravilhoso para histórias antigas, modernas, pós-modernas, contemporâneas. A gente tem tudo, a gente tem a literatura de Jorge Amado, que já provou, né? Todas as suas novelas, filmes. Então nós temos a literatura de João Baldo Ribeiro. Quer dizer, nós temos de tudo, a gente tem um cenário, a gente tem a Bahia. O baiano é um personagem. Eu gosto muito de viajar, eu conheço muitos países e eu acho maravilhoso, assim, amo conhecer a cultura de qualquer lugar, respeito, chego de uma forma bem assim humilde para poder entender a cultura, o comportamento, a culinária, e eu vejo o quanto nós somos ricos na nossa cultura, né? Desde a cultura literária, a cultura comportamental. Então tudo isso é um grande nicho de mercado para a indústria. Então, queira Deus que nos próximos anos, né, a gente possa enveredar aqui na Bahia exatamente esse desenvolvimento dessa cultura do audiovisual, do cinema, da produção. E a ideia, por exemplo, da TV Pelourinho, quando a gente criou há 10 anos atrás, era exatamente formar. Não existia Jorge Amado. Essa parte técnica veio ter agora, que foi a primeira turma que eu fiz aqui em 2009. Então, na realidade, essa lacuna, e eu trabalho com jovens carentes, principalmente aqueles jovens da periferia, pessoas que não têm acesso a esses equipamentos que são caros, né? Nós temos uma ONG, e essa ONG fomenta essa formação técnica. Então, isso tudo, dentro desse universo, eu acho que temos muita coisa para fazer, só depende de a gente ter essa garra, e vocês têm que aproveitar que são jovens e não deixem de lutar por isso. Novamente, obrigada, André, pela sua presença, obrigada, meninas, pela presença de vocês, e terminamos aqui a primeira edição. Até a próxima!